Precisa de tanta lacração nessa abertura das Olimpíadas? Essa pergunta me foi feita não por uma pessoa de direita, mas num grupo de WhatsApp que eu faço parte, por uma pessoa de esquerda. E essa pergunta me fez pensar um pouco. E a primeira coisa que eu lembrei, na verdade a primeira pessoa que eu lembrei, foi do psicanalista Reich, Wilhelm Reich, que analisou a ascensão no ano de 1933, quando é publicado esse livro. E um insight que ele tem lá, que é muito importante e muito interessante, que ajuda a compreender o horizonte dessa pergunta e desse debate é: o social é investimento do desejo. Ou seja, o que ele quer dizer? O modo que a sociedade se organiza, ela já é investimento do nosso desejo de produção desse social. E não é por acaso que a extrema-direita contemporânea brasileira ainda tem projetos como a escola cívico-militar, como escola sem partido. Na verdade, o que importa não é a educação, a qualidade da educação. O que importa é produzir um determinado tipo de sociedade. É uma inflexão do desejo conservador, reacionário. E depois eu lembrei de Antônio Gramsci, esse pensador marxista que tratava da questão da batalha cultural, me remontou à filmografia nazista. Leni Riefenstahl, que foi a cineasta de Hitler e produziu O Triunfo da Vontade, ela era obcecada por ângulos e imagens de massas de pessoas, mas milimetricamente distribuídos. Por quê? Porque o que ela queria era alimentar esse imaginário de que Hitler e o nacionalsocialismo eram a lei e a ordem na Alemanha, era a organização do tecido social. E aí eu volto para Gramsci. Nós estamos falando aqui de uma disputa cultural pelo imaginário, esse horizonte de ideias, de quem existe, de quem não existe, dos valores, dos desejos. Eu comecei a lembrar da própria apresentação. E a apresentação tem um primeiro momento simbólico, que é a Maria Antonieta degolada. O que ela representa ali no imaginário nessa perspectiva? Maria Antonieta é o fim do velho regime, é o pastiche, é a ironia do velho regime morrendo. E como Nietzsche ensinava, nada mata melhor e mais profundamente do que o riso. Não é a cólera, é o riso que mata. E logo na sequência aparece a banda de metal Gojira tocando num castelo. Ou seja, uma vez mais Gramsci, o novo, quando está para nascer, o velho tenta bloquear, tenta não deixar que esse novo seja parido. O velho obstrui, bloqueia, mas o novo ele irrompe, tensionando tanto e de um modo tão forte e duro que um riff de um metal do Gojira poderia simbolizar muito bem essa ideia. Essa questão do imaginário, daquilo que foi posto na abertura das Olimpíadas de Paris e daquilo que foi reclamado pela extrema-direita e que fiquem histéricos, assim como uma certa esquerda medrosa que vai apontar e vai dizer, viu, é por isso que se elege a extrema-direita, o que é sempre um erro de análise, é uma leitura simplista e bastante errônea. O que é importante perceber aqui é que o imaginário, esse que eu estou tratando aqui, ele é sempre produto de visibilidades e de discursos ou palavras, ou seja, aquilo que é mostrado, por exemplo, o que a Leni Riefenstahl mostrava do nazismo, ou que os conservadores mostram como ideia de mundo, tem uma dobra que é mais importante, aquilo que não é visto, aquilo que não é mostrado, a escolha por não mostrar. Essa invisibilização elimina do imaginário social e, portanto, diminui a capacidade da gente investir numa sociedade mais múltipla, mais diversa. O imaginário que não mostra um determinado tipo de corpo, uma ideia, um discurso, ele não produz a própria existência nesse imaginário, ou seja, não tem como as pessoas saberem, não tem como as pessoas considerarem a existência de tal coisa. E por isso, quando aparece aquela Santa Ceia com uma série de drags, representando uma Santa Ceia LGBTQIA+, ela lembra incomodamente para muitos conservadores cristãos que Jesus, se existisse hoje, estaria do lado das minorias de gênero, de raça, das minorias étnicas que são subjugadas, porque esse é o ensinamento. E não com esses cristãos ultraconservadores que odeiam todo mundo. A abertura, então, das Olimpíadas trouxe uma simbologia e uma semiótica, ou seja, um horizonte de valores, de corpos, de ideias, de discursos, mostrando inclusive estátuas de grandes pensadoras mulheres, como Christine de Pizan, como Olympe de Gouges, entre outras, mostrou um outro mundo, um outro investimento do desejo, retomando lá o Reich que eu falei no começo. Um outro investimento de mundo, um mundo diverso e um mundo potente, porque a potência vem, como ensinava Nietzsche, dos diversos modos de ser e de existir. Só é possível uma sociedade potente
onde aparecem modos diversos de existir. E os conservadores e os reacionários que estão reclamando, eles têm medo que isso apareça porque quebra com o mito fundador de todo conservador. O coração do conservadorismo sempre acredita que a ordem social que eles defendem, que eles desejam profundamente, ela é construção, ela não é um dado da natureza, ela não existiu desde sempre, ela é produto de disputas continuadas de poder para manter uma estrutura baseada na dominação do homem branco cisgênero heteronormativo cristão. Era isso, vamos arriba!